Olá! Embaladas por uma forte crise econômica e por um sistema de saúde falho, as clínicas populares estão cada vez mais atraindo pacientes que sofrem com a falta de atendimento e estão em busca de consultas mais acessíveis. Segundo especialistas, as clínicas populares são uma tendência. E esse é o assunto do programa Opinião de hoje. E para falarmos sobre clínicas populares, recebemos aqui Robson Azevedo, ele que é diretor jurídico do Sindicato dos Médicos de Goiás. Muito obrigada, Robson. Eu que agradeço a oportunidade para debatermos esse assunto que está muito na pauta de hoje. E também recebemos Gustavo Caiado, ele que é médico e proprietário de uma dessas clínicas populares. Muito obrigada, Gustavo, pela sua presença aqui. Seja bem-vindo, né? Primeira vez aqui no programa. Por nada. É um prazer discutir esse assunto. Bom, e ele tem conhecimento de causa, né? Vai falar pra gente o porquê dessas clínicas, né? É uma tendência, Gustavo, vou começar com você logo, Sim. tá? É uma tendência, aqui em Goiânia pelo menos é novidade, né? Em São Paulo parece que já tinha. Já. Hoje você tem em São Paulo diversas clínicas populares. Uma delas eu tive a oportunidade de trabalhar, né? É a Clínica Fares. Hoje ela está com 28 anos, né, de existência. Me chamou a atenção, logo que eu terminei a minha residência, eu tive a oportunidade de trabalhar lá e eu achei aquela estrutura interessante, principalmente na minha situação, né? Quando você acaba de sair de uma residência e depois de 3 anos, quando você quer buscar pôr em prática, né, a sua atividade e tem a oportunidade de aplicá-la de uma forma mais simples, né? Uhum. A gente sabe das dificuldades hoje de se abrir um consultório, de entrar num plano de saúde e ao mesmo tempo era uma estrutura organizada, humanizada, né? Com toda uma qualidade, priorizando a qualidade mesmo do atendimento Sim. dessa população carente. A partir daí que surgiu essa ideia de trazer essa estrutura também para Goiânia. E São Paulo hoje são diversas, né? Eu acho que devem ter em torno de 25, 30 clínicas populares já estabelecidas. Nós tem algum número já? Que eu tenho conhecimento, tem a clínica... Talvez o Robson, né, possa falar mais isso. Tem da sua, né, lógico. E está indo bem, e os pacientes procuram, qual que é a média de atendimento, de espera? Hoje a gente está no 2º mês, né, de funcionamento. Então, as nossas expectativas foram alcançadas. Lógico que tem todo um trabalho de adequação. O mais importante, eu acredito, que é manter uma qualidade do atendimento, né? E aí envolve várias questões, questão estrutural, ter salas climatizadas, informatizadas, horário marcados para evitar Sim. aquela questão do horário de chegada. A gente acredita que não é porque é popular que não tem que ter uma qualidade classe Sim. A, né? Uhum. Então, o cuidado com o atendimento dos funcionários, dos colegas. Então, as especialidades, as né? especialidades, sim. Hoje a gente está em torno de quase 50 profissionais lá com a gente. É muita gente, né? E são quantas especialidades? Hoje a gente está atingindo, são quase 20. A gente, há poucos dias, recebemos outros especialistas, como angiologista, nefrologista. Então, eu não sei, ao certo deve estar em torno de 17 especialidades. Uma né? média de quantos pacientes dia, mais ou menos? Esse dado eu não tenho. Ainda não tem, Não, na verdade, essa é uma informação que fica a par mais Você vai dar mais informações sobre como que é esse atendimento, Tá. Mas antes eu quero saber do Robson. É uma tendência, né, Robson? Aqui em Goiânia ainda está crescendo esse mercado, mas em São Paulo a gente vê que já existe há mais tempo. São médicos unindo, né? Isso para dar um atendimento mais popular, mas claro que também tem uma razão por trás, né? A dificuldade em entrar em plano de saúde, a dificuldade em abrir um consultório, os repasses, né, dos planos que são pequenos aos médicos, né? Eu aproveitando aqui a oportunidade, eu gostaria, se você me permitir, de fazer um contexto histórico Claro, disso, porque claro. essas clínicas populares não saíram assim do nada, né? Então, a medicina, ela sempre foi uma profissão liberal. O médico sempre teve a oportunidade de conversar com o seu paciente, de discutir ali os valores, tudo. E, historicamente, o médico sempre
foi remunerado pelo paciente, muitas vezes com presentes, ele dava lá uma galinha, dava um boi, né? Fazia um acordo ali com o paciente, aquele médico que ia na casa do paciente, a relação era muito próxima, né? E as coisas foram indo de tal forma que quando chegou em 88, com a nossa Constituição Cidadã, foi definido que a saúde era um direito do Estado, né? Era um dever do Estado, né? Um direito do cidadão e um dever do Estado. E o Estado aproveitou, e na mesma Constituição, foi incluído logo à frente uma oportunidade para que houvesse espaço para a medicina suplementar, né? Foi aonde surgiram, então, os planos de saúde. E como o Estado, ao longo dos anos, ele não conseguiu manter essa assistência, e hoje nós vivemos um caos generalizado, aqui em Goiânia, por exemplo, as clínicas estão, os CAIs estão todos caóticos, a situação está muito assim, ruim, né, para a população. Você consegue marcar uma consulta com 6 meses, né? Então, isso vai gerando uma indignidade nas pessoas que tentam encontrar novamente aquele médico. Por outro lado, nós temos que as operadoras de plano de saúde, ao longo dos anos, elas foram muito ruins, vamos dizer, com o médico. Baixos salários, interferem eticamente no trabalho, não atrasa o pagamento. Nós, por exemplo, agora estamos saindo de uma greve do IMAS, que estamos sem receber desde agosto. Então, você trabalha em agosto, para agora em abril de 2016, você vir a receber um valor de uma consulta que já é baixo. Então, tudo isso tem levado também os médicos a entenderem que essa forma de credenciamento ela é uma forma equivocada, esse modelo de plano de saúde. E existe hoje uma tendência nacional ao descredenciamento universal, porque se você for prestar atenção, a medicina é a única profissão liberal que tem um convênio intermediando a sua relação com o seu cliente, interferindo muitas vezes antieticamente, como eu já disse, de forma que o médico fica muito amarrado a essa estrutura sem necessidade, porque ele é um profissional liberal. Então, quando a gente vê o crescimento dessas clínicas populares, o sindicato vê isso com muito bons olhos, porque é uma forma de resgatar aquela relação médico-paciente de uma forma muito tranquila, como o doutor falou aqui, ética, humanizada. O paciente vai se sentir bem dentro da clínica e vai pagar por isso, não um valor que ele não consiga, exorbitante, mas um valor que seja acessível a ele. O cuidado que todos têm que ter são com os aspectos éticos. Sim. Então, assim, e que vai desde da forma como essa clínica se apresenta à sociedade, como ela vai anunciar, né, o seu produto ali de forma ética. Se os médicos são credenciados pelo CREMEG, exatamente, né? Se os médicos realmente são médicos, são especialistas, se ela tem dentro da sua estrutura tudo certinho, conforme as resoluções emanadas pelo Conselho Regional de Medicina, se os valores que são cobrados não são valores vis, né, valores que afrontam a dignidade das pessoas. Então, tudo porque tem que fazer jus, né, Robson? Já que está usando o termo clínica popular, tem que fazer jus a esse termo. Então, tudo isso vem de uma forma, no momento em que tanto médico e população estão ansiosos para que isso aconteça. E se você for ver pelo lado do serviço público hoje, o Estado, quando ele entrega a gestão do serviço para a OS, ele praticamente fala assim, olha, médico não é mais meu problema. Então nós não teremos mais concurso público para a saúde nos próximos anos, muito difícil ter um concurso público. O próprio secretário Vilela já disse que não terá concurso público para a saúde no futuro próximo. E as OS, por sua vez, ao contratarem o médico, elas estão muitas vezes forçando o médico a montar uma pessoa jurídica para que se estabeleça uma relação de trabalho. E o sindicato é frontalmente contra isso, porque o médico, para trabalhar, ele teria que trabalhar com qualquer profissional brasileiro, com carteira assinada, tudo certinho. E muitas vezes, pelos valores que são pagos e os encargos, ele também não quer. Então, a relação com o Estado também, ela está muito difícil para o médico. Se você imaginar que hoje nós temos um afluxo muito grande de alunos formando, nós temos faculdade de medicina. Pois é, ainda vem esse tanto de gente que está formando. Aonde que esse profissional médico vai trabalhar? Em convênio ele não consegue entrar e é uma estrutura que já está praticamente condenada. Para trabalhar no serviço público também ele não vai conseguir fazer isso. Então ele provavelmente, assim, eu vejo
que as futuras gerações, aí nos próximos 10, 15 anos, será justamente abrir essas clínicas, esses locais de trabalho, com preços acessíveis à população, para que a população possa ter acesso e o médico possa ter um local de trabalho. Eu acho que trabalho para médico nunca falta. Sim. O médico é um profissional extremamente competente, formado. Né? Ele leva um tempo muito grande para formar, são 6 anos de faculdade, depois mais 3, 4, 5 anos de residência médica. Então, são 1000 provas que ele faz e dias e dias estudando para chegar naquele momento, quando ele senta no consultório, por exemplo, de um CAIS, ele não ter lá um exame para ele pedir para o doente, ele não ter um aparelho, ele não ter nenhum ar-condicionado para atender condignamente aquele paciente, uma fila enorme de pessoas lá fora, e o gestor cobrando dele para ele atender. E olha, a população agradece muito ver esse tipo de atitude. Agora a gente quer saber como que vai ser a fiscalização, né? Por que também essa dificuldade dos médicos entrarem num plano de saúde. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Risque do seu vocabulário palavras como surdo-mudo, surdinho ou mudinho. Use a palavra surdo para se referir a pessoas que não ouvem. Mesmo que o surdo esteja acompanhado de um intérprete, fale sempre dirigindo-se a ele e não ao intérprete. O surdo pode se comunicar com você por meio da linguagem de sinais, da escrita ou pela linguagem labial. Neste caso, fique de frente para ele e fale pausadamente. Nos eventos promovidos por órgãos públicos, os surdos têm direito à presença de um intérprete. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Ela quer ser rainha, modelo e professora, tudo na mesma brincadeira. Quer estudar, se formar, virar cantora. Cantora não, engenheira. Quer fofocar com as meninas, comer doce, ganhar presente e ter uma cama para dormir toda noite. Para realizar tudo isso, o Cevam precisa de ajuda. Quer ajudar? Acesse www.cevam.com.br e ajude o Cevam a continuar ajudando muita gente. O programa Opinião volta com o tema Clínicas Populares, uma nova tendência aqui em Goiânia, já que está havendo uma dificuldade, né, das pessoas em conseguir atendimento médico digno, né, e com um tempo de espera também digno, né. O Gustavo Caiado é médico, abriu uma clínica dessa, não foi fácil abrir, né, Gustavo? É uma burocracia grande e com razão, né, tem que ter essa burocracia mesmo, né? A burocracia ela é grande, eu acredito que em qualquer empresa que você hoje se dispõe a abrir no Brasil, você tem um tempo de avaliação muito estendido, Sim. né? E esse tempo que muitas vezes acaba lesando o indivíduo que quer abrir sua empresa, né? Uhum. Ela começa, na verdade, na parte municipal, das documentações, das avaliações e reavaliações. As clínicas, além desse trâmite, ela passa por uma avaliação que é importantíssima, que é fundamental, que é o que vai garantir a segurança para a população, a segurança para os médicos, para toda a estrutura, que é a avaliação e a fiscalização do CRM e da vigilância sanitária, que realmente são e devem ser rigorosos. E né, das adequações ali da planta também, nas né? adequações, A gente teve, sim, uma demanda grande, né, para conseguir estruturar tudo da forma mais correta, mas eu acho que valeu a pena. Eu acho que o mais importante é a gente tentar colocar a estrutura da forma mais fisiológica possível, porque aí sim você vai trazer qualidade, né, no atendimento. Uhum. Se você me permite falar a questão das iniciativas públicas, né, Claro. em relação à prestação de saúde, eu acho que o Dr. Robson até comentou a Constituição de 88, que ela dispôs essa possibilidade, né, já imaginando
um déficit administrativo por parte do poder público, né? Isso foi, inclusive, consolidado agora há alguns anos, né? Através da possibilidade de criação de parcerias entre o serviço público e o serviço particular. Na verdade, existem vários formatos diferentes existem as PPPs, né? As OS, são vários formatos diferentes. As PPPs, que é a parceria público-privada, que na minha opinião seria um formato bem interessante, inclusive que foi criado na Inglaterra, há não muito tempo atrás. E quando se fala de Inglaterra, a gente tem que, pelo menos... tem que respeitar um pouco, né? Estão anos na nossa frente, né? Anos. Eles dentro da área de saúde, eles desenvolveram a penicilina, a varíola e o saneamento básico. Então, eles aumentaram a expectativa de vida da população de 25 a 30 anos. Bom, enfim, mas não... Quando a gente voltando à clínica, quando a gente percebe iniciativas nesse formato fora, né, no velho continente, a gente tem que ficar um pouco atento, porque eu acho que tem um cientista político, econômico, que ele fala que tem 4 formas de você usar o dinheiro. Quando você pega um dinheiro que não é seu e você usa ele em alguma coisa que você não vai usar, você não se preocupa nem com o custo, nem com a qualidade. É o que acontece muitas vezes no sistema público de saúde. Sim. O dinheiro vem lá de cima e você vai aplicar dentro de um hospital que você não vai usar, né? O administrador público, ele não se preocupa tanto com o custo e tampouco com a qualidade. Tipo assim, o dinheiro não é dele, né? E também ele não vai usar. Quando o dinheiro ele vem de fora e você vai usar com você, aí você se preocupa pouco com o custo, mas se preocupa muito com a qualidade, né? Claro. E quando o dinheiro é seu e você vai usar naquilo que você não vai usar, você se preocupa muito com o custo e pouco com a qualidade. E esse formato particular é justamente quando o dinheiro é seu e você vai utilizar ali na sua estrutura. Então, você se preocupa muito com o custo e muito com a qualidade. Esse formato de administração, ele traz algumas vantagens no setor público-privado, né? E o formato das PPPs é justamente pensando nisso. Está sendo muito bem administrado na Inglaterra. Eles financiam algumas estruturas, botam eles para administrar, e é como se fosse um voucher para o indivíduo que precisa do serviço público. Na Inglaterra, todo o serviço é público, não existe serviço particular. E é da qualidade máxima. Pois porque a gente, enfim, né? Eu fico assim, triste com essas coisas aqui no Brasil, mas tudo bem. Porque aqui não dá certo, né? Aqui, então, assim, eu acho que existem alguns formatos possíveis de você administrar, porque o indivíduo, quando ele entra em algum cargo, vamos supor, que tem uma previsão de abandoná-lo daqui 3 anos ou 4 anos, que é quando vence um período de mandato, ele pega aquela estrutura e muitas vezes ele não faz uma programação a longo prazo, ele não quer investir ali, ele quer resolver o problema dele naquele período. Sim, tirar vantagem ali e falar, o que eu vou ganhar com isso, né? E sai. Então, eu acho que isso é uma das justificativas que falam a favor, no sentido desses tipos É uma ferramenta, né, gente? Agora, olha, além desse exemplo, Gustavo, da clínica popular, né, que vocês e essa equipe aí estão juntos, tem também, Dr. Robson, as clínicas expressas, né? Eu vi hoje, o colega mostrou no site uma clínica que foi aberta dentro de uma estação de metrô. É uma clínica rápida, né? Faz atendimentos rápidos ali também, dor de cabeça, dengue, né? E encaminham para outros especialistas. Também a preços populares. A gente ainda não falou em valores, mas essas consultas, elas estão em média entre R$80 a R$90. Tem que ter muito cuidado também, né, doutor Robson, com relação a isso, porque a pessoa nessa, né, de procurar uma clínica popular, às vezes acaba perdendo, né? Isso acho que é importante você lembrar, e a população tem que estar ciente disso e cobrando dessa clínica que apresente, né, o alvará da vigilância, do Corpo de Bombeiro, o registro no Conselho Regional de Medicina, porque são esses registros que garantem que, pelo menos ali naquela clínica, tudo está funcionando dentro das normas estabelecidas pelas autoridades. Então, todas essas clínicas, elas podem funcionar, mas como eu disse, tem que ter um parâmetro mínimo de referenciamento.
Hoje o valor de consulta mínimo ético, padronizado pela CBHPM, que é a classificação brasileira de honorários médicos, é em torno de R$ 80 a R$ 85. Então, qualquer valor mínimo, né, abaixo disso é considerado antiético. Acima disso, a livre negociação entre os profissionais, entre o profissional e o paciente, né? Então, assim, as pessoas têm que buscar as clínicas que realmente tenham esses critérios, tem que ter lá o adesivo, que ela é registrada, tudo. Porque tendo isso, o Conselho Regional de Medicina, por exemplo, passa a fiscalizar, passa a ver se os consultórios estão adequados às necessidades da população, porque existem normas a serem seguidas, existe um processo de fiscalização que é feito. Inclusive, todas elas têm que ser registradas no Conselho, para que o Conselho possa investigar e ver tudo que está acontecendo ali. E saber que essas clínicas registradas, elas possuem um diretor técnico. Então, o diretor técnico é aquela figura que responde tecnicamente pela unidade de saúde. Então, qualquer cidadão, qualquer paciente que tiver algum problema dentro desse hospital, dentro dessa clínica, ele poderá buscar o diretor técnico, que é registrado no Conselho, para resolver aí as suas pendências. Mas o que a gente tem observado, tanto essas clínicas rápidas, como você falou, existem outras clínicas próximas das unidades de saúde pública, né, ali perto da Santa Casa, perto das unidades, justamente onde tem um fluxo de paciente maior. Elas obrigatoriamente têm que ter todos esses registros para funcionar, porque somente assim elas estariam aptas ao exercício ético e legal da medicina. Pois é, doutor Robson, além das consultas, né, e os exames, as internações, como é que vai ficar isso? Será que a clínica popular também vai atender? É o que a gente vai saber daqui a pouquinho, depois do intervalo. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Risque do seu vocabulário palavras como surdo-mudo, surdinho ou mudinho. Use a palavra surdo para se referir a pessoas que não ouvem. Mesmo que o surdo esteja acompanhado de um intérprete, fale sempre dirigindo-se a ele e não ao intérprete. O surdo pode se comunicar com você por meio da linguagem de sinais, da escrita ou pela linguagem labial. Neste caso, fique de frente para ele e fale pausadamente. Nos eventos promovidos por órgãos públicos, os surdos têm direito à presença de um intérprete. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Ela quer ser rainha, modelo e professora, tudo na mesma brincadeira. Quer estudar, se formar, virar cantora. Cantora não, engenheira. Quer fofocar com as meninas, comer doce, ganhar presente e ter uma cama para dormir toda noite. Para realizar tudo isso, o Cevam precisa de ajuda. Quer ajudar? Acesse www.cevam.com.br e ajude o Cevam a continuar ajudando muita gente. O programa Opinião volta com o tema Clínicas Populares. Estamos recebendo aqui hoje o diretor jurídico do Sindicato dos Médicos, Robson Azevedo, e também o médico Gustavo Caiado, que é também proprietário, né, de uma clínica popular, que é o assunto aqui do programa de hoje. A gente tem um VT, uma reportagem que mostra a dificuldade, né, do cidadão em conseguir uma consulta, um exame, uma internação. Vamos ver. Marcar uma consulta ou exame pelo Sistema Único de Saúde em Goiânia e região metropolitana não é tarefa fácil. Em sua maioria, a resposta não agrada a população, pois ou não há vaga ou o sistema está fora do ar. Tenta conseguir, nunca tem vaga, então você tenta conseguir, é difícil. Mas vai acertar a Mega Sena. Na fila, desde as 7 horas da manhã, Erivan Rodrigues precisa marcar os exames solicitados pelo médico, mas não consegue. Segundo o paciente, desde a semana anterior, a resposta é sempre a mesma. Desde sexta-feira que eu estou aqui para pegar um check-in, nunca consegui. Toda vez que eu chego aqui está fora do ar. Providência. Essa é a resposta que a população que aguarda por atendimento pelo SUS espera das autoridades competentes.
A gente está aqui pelejando a peleja, como vocês viram aqui, tem muita gente aqui para pegar check-in e provavelmente todo mundo vai voltar para casa sem pegar o check-in. Eles têm que tomar providência, atender as pessoas e cidadãos corretamente, porque eu acho que isso não é correto. Dizer que o sistema fica fora do ar, de cedo até tarde, no outro dia a mesma coisa, eu não concordo com isso, eu acho que está errado. Tá aí, né? A gente viu a dificuldade do cidadão em conseguir, né, um atendimento digno e é por essas e outras, né, que as clínicas populares vêm aí para tentar atender essa demanda. A demanda é grande, o poder público não consegue, né, doutor Gustavo, e aí está a clínica como uma alternativa. E mesmo assim muita gente não consegue pagar, né, os R$80, R$90. Tem um perfil, assim, de quem procura? É a classe C, D, está passando para B? O perfil é mais o usuário do SUS mesmo, né? A classe C e D, com esse índice de desemprego alarmante que a gente vem passando aí, dados da Fiesp, foram 600 mil demissões em São Paulo no ano passado, só no estado de São Paulo. São pessoas que perdem um plano de saúde, pessoas que acabam caindo na fila do SUS. E também, então acontece um aumento de demanda, né, do SUS e uma diminuição de verba, né, já devido à crise econômica do país. Então, a gente acaba entrando numa situação um pouco calamitosa da saúde pública. Mas o questionamento em relação à complexidade da avaliação do paciente... É isso que eu falo, dos exames, né? Sim, eu acho que o mais importante da clínica é ela se propor a resolver todos os problemas do paciente. Não adianta também a gente querer... buscar aquela parte que, vou montar um setor de imagem porque é o que dá mais lucro, ou um laboratório porque dá mais lucro, ou consulta. Eu acho que o interessante de uma clínica é realmente ela tentar abranger todas as necessidades do paciente, né? Os principais exames, também a preços acessíveis. Eu acho que aí sim você consegue contemplar toda a necessidade do indivíduo que está nessas situações. As nossas consultas, elas são todas marcadas de 15 em 15 minutos para dar atenção devida. Então, 15 minutos uma consulta? São de 15 em 15 minutos. É suficiente, doutor Gustavo, 15 minutos para avaliar um paciente? Esse é o mínimo. Existem algumas especialidades, por exemplo, especialidades um pouco mais diretas, que em 15 minutos é possível se avaliar, né? Principalmente as subespecialidades mais... oftalmologia, otorrinolaringologia, existem outras, como a neurologia lá, que é 45 minutos a consulta. Eu acho que 15 minutos é o mínimo, né? O que se observa hoje, às vezes, no sistema público de saúde, é que o médico, o colega, muitas vezes é obrigado a atender 15 pacientes por hora, né? E isso daria o quê? 5 em 5 minutos. Ou até menos, é desumano, né? Para o médico e para o paciente. É uma situação calamitosa, na verdade, né? Você tem uma situação ali onde você tem que ser o mais eficaz possível para você atender às necessidades do paciente. Eu já trabalhei em CAIS, já trabalhei no hospital, fiz residência no Hospital Santa Marcelina, que é o hospital com a maior... Ele é o hospital mais referenciado de São Paulo. Ele é responsável da Zona Leste, que são 7 milhões de habitantes. Sim, é hospital público. Então, trabalhei em CAIS, trabalhei em São Paulo, em posto de saúde. Então, eu sei o que é um serviço público. O senhor tem especialidade? Sim, sou otorrinolaringologista. E eu sei o que é você atender no serviço público. Realmente é uma situação... não muito confortável. E assim, isso gera estresse, né, também, tem essa parte que a gente nem tocou nesse assunto ainda, que isso daria outro programa também, né, doutor Robson? Tem o estresse, a cobrança, né, principalmente aquele médico ali do SUS. Agora, queira ou não, é uma ferramenta positiva, né, doutor Robson, aí para quem não pode pagar um plano de saúde. Aliás, é um assunto que eu queria tocar, né, houve liberação, autorização do governo, aumento de 16% dos planos de saúde. É muito alto, né? Isso de 98 para cá, o governo criou uma agência, que é a ANS, que regulamenta os planos de saúde. E é ela que determina os valores dos reajustes com base nos cálculos que são feitos. Então, assim, não cabe nem a nós discutir se está alto, se está baixo, tudo. Existe um aumento. Agora, esse aumento, de alguma forma, ele vai diminuir um pouco o quantitativo de pessoas dentro das operadoras de plano de saúde. Por quê?
Quando o governo quando nós estávamos num momento de expansão, foi feita uma pesquisa e o principal item da classe C, que eu falava, quando você está ganhando melhor teu emprego, o que você quer? Era um plano de saúde, todo mundo queria um plano de saúde. E agora, com esses aumentos do plano e a recessão que nós estamos, muita gente está saindo do plano de saúde. Não está dando conta de pagar. Ele não consegue pagar esse plano. E isso, provavelmente, a opção de uma clínica popular vai levar esses pacientes que estão saindo, são egressos do plano de saúde, em busca dessas clínicas, mas lembrando que elas têm um limite, né? Como o doutor falou, mas assim, ela não resolve lá, não é um hospital que vai fazer cirurgia, tudo, mas pelo menos boa parte dos problemas podem ser resolvidos dentro das clínicas. Né? É o que eu questionei, por exemplo, se o cidadão precisar de uma internação, né? Às vezes a clínica popular não vai conseguir. Não vai conseguir, mas por exemplo, boa parte do atendimento, porque a medicina, ela vive da consulta e do tratamento. Esses atendimentos clínicos, que são a maioria dos problemas, a pessoa está com hipertensão, está com a diabetes, está com problema de garganta, tudo. Suspeita de dengue, né? Ele não precisa internar. Então isso, que é uma grande parcela do atendimento que sobrecarrega não só o plano de saúde como o serviço público, poderá ser resolvido, certo? Agora, ainda vai restar aqueles pacientes que quebrou uma perna, precisa de uma cirurgia, tudo isso aí, se ele não tem plano, ele vai ter que buscar a rede pública para conseguir o seu atendimento. Uma vez que existem materiais que são caros, né, para uma haste, por exemplo, uma cirurgia ortopédica, às vezes um implante é muito caro. E isso foge, né, da proposta da clínica. As pessoas não podem confundir também isso e achar que porque está pagando uma consulta vai ter que sair dali com, né, toda a medicina inteira resolvida, que não é. Ela tem uma proposta, essa proposta ela tem que ser bem clara, né, pelos gestores das clínicas, para que a população saiba efetivamente quais são, né, os atendimentos ali realizados. Então, esse caráter de emergência não existe na clínica popular? Não, existe. É só a pessoa chegar lá com um problema no ouvido, lá com a dor aguda. O doutor está ali para atender, vai resolver o problema da emergência, né? Mas, assim, às vezes precisar de um processo de internação, por exemplo, aí já talvez vai necessitar de uma rede hospitalar, né? Mas isso é o normal. Se a pessoa hoje for num CAIS, por exemplo, lá também não interna, né? Lá é um atendimento ambulatorial que é feito e que com a proposta definida. E isso é que eu acho que transforma a clínica popular numa grande opção hoje, ética, seguindo os modelos que nós já conversamos aqui, para o atendimento da população. O senhor tem números de quantas clínicas já tem em Goiânia ou não? Olha, esses números nós ainda não temos ainda. Eu vou fazer um levantamento agora, está na proposta aí lá dentro do Conselho. Mas assim, eu viajei muito o Brasil quando eu era representante da defesa profissional da Sociedade de Ortopedia. E vi que essas clínicas, elas existem praticamente no Brasil todo, certo? No Brasil todo. Então, ela é um modelo que está, como eu disse, resgatando a relação médico-paciente que existia antigamente, sem a interferência de um convênio, sem interferência de alguém entre essa relação, para que a relação possa se dar de forma clara, de forma transparente, ética, e o paciente receba aquele atendimento digno que ele espera, né? E isso mostra também, mais uma vez, a falência do sistema público, porque o cidadão tinha que ter, né, quando precisasse, um sistema público para atender. Como ele também não tem escola, como não tem segurança, né, você tem que contratar uma escola particular, você tem que contratar um sistema de câmeras, uma segurança privada, e não tem a saúde. Aí, infelizmente, o nosso país caminhou para uma situação em que você paga uma carga tributária muito elevada e não tem o serviço no mesmo nível. Então, a opção é a pessoa ter que pagar de forma privada. O que sobra do salário ainda é gasto. Vai ter que ir recurso. Infelizmente, é uma situação do país e a gente espera assim, que essa turbulência política possa passar logo e que nós possamos colocar o Brasil no trilho e o Brasil ser um país com o potencial que ele tem, muito grande, com a população sendo atendida nas suas necessidades com muito respeito e dignidade. Tomara, né? A gente fica torcendo para que essas palavras aí transformem-se em realidade. Olha, eu gostaria de agradecer aqui, né, as presenças do Dr. Robson Azevedo, ele que é o diretor jurídico do Sindicato dos Médicos, está bem a par, tá aí na luta, né? Estava aí na greve, né, do IMAS, graças a Deus voltou a funcionar, né? Acabou a greve do IMAS.
E também ao Dr. Gustavo Caiado, né, que é médico e proprietário de uma clínica que está aí, né, atendendo a população de baixa renda, né, de maneira digna. Muito obrigada. Obrigado. Sejam bem-vindos. E só lembrando que qualquer dúvida, né, você que vai procurar uma clínica popular, se tiver dúvida, entre em contato com o Sindicato dos Médicos, entre em contato com o Conselho, né, que é o CREMEGO, e não vá assim qualquer uma que você chegar e ver, não, vou nessa. Procure se informar, né, sobre a procedência dos médicos, ok? Muito obrigada pela sua audiência, continue com a gente pelo canal 8 da NET ou pelo nosso site.